vamos falar hoje sobre quebras de maldição. Abra comigo, por favor, o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Segura essa palavra aí, preste atenção, por favor, no que eu gostaria de dizer. A palavra família aparece na Bíblia 78 vezes. E o interessante é que a Bíblia não trata de família como família. A Bíblia trata de família como casa. Dessas 78 vezes que a Bíblia vai falar de família, a Bíblia fala de família como casa. E outro dia eu estava orando, me perguntando, por que a Bíblia trata de família como casa? Se a Bíblia tratasse de família como família, nós teríamos 78 opções de como ter uma família abençoada. Mas se a Bíblia trata de família como casa, só existe uma forma de ter uma casa abençoada: é um alicerce bem feito. Existem alguns versículos mais clássicos que a gente conhece. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Não é isso? O profeta Ageu, no capítulo 2: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Josué, capítulo 24, versículo 15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Salmo 127: se o Senhor não edificar a minha casa, em vão trabalharão os pedreiros. E a Bíblia trabalha família como casa, porque o segredo de uma casa bem montada é o alicerce. Então, se nós quisermos nessa noite uma casa abençoada, nós vamos ter que mexer nas raízes dos alicerces. O segredo de uma casa abençoada é um alicerce bem feito. Portanto, se a sua casa foi feita sobre um alicerce de bênção, graças a Deus. Mas se ela porventura foi edificada num alicerce de maldição, ou no meio da sua gestação houve maldições que intermediaram isso, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Vamos ver qual é? Versículo 4: ele enxugará as lágrimas dos seus olhos, já não haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor, tudo que era velho passou. Diga aleluia. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que eu renovo todas as coisas. E acrescentou: escreve, estas minhas palavras são verdadeiras e fidedignas. E me disse: acabou. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ao sedento darei de beber gratuitamente do manancial da vida. Palavra do Senhor. Portanto, nós estamos falando de alicerces familiares, não é isso? Eu anotei aqui algumas formas de maldição que entra no alicerce de uma casa e faz futuramente a casa rachar, trincar e se abalar. O primeiro tipo de alicerce: a história dos meus antepassados. Irmãos, a nossa família ela é resultado de uma história, e quase sempre uma história triste. Eu me chamo Moisés Martins da Rocha. Portanto, quando nasceu a minha família, eu, minha esposa e minhas duas crianças, quando surgiu o alicerce da minha casa, o alicerce já surgiu com materiais de construção da família Martins, da família Rocha, e também da minha esposa, da família Silva. Então, os ingredientes da minha casa, ainda que no desejo do meu coração que fosse e é uma casa abençoada, os ingredientes são resultados de uma história. Então, se você teve nos seus antepassados, por exemplo, pais, avós, bisavós, 3 gerações de pessoas que adoraram deuses pagãos, que cultuaram religiões fora do cristianismo, se você teve no seu passado e nos seus antepassados casos de suicídio, assassinatos, homicídio, famílias inteiras que se dividiram por causa de brigas de terra, de herança, de inventário, processos na justiça, antepassados que se odiaram e ameaçaram outros de morte por causa de dinheiro, de terra, de herança, antepassados que cometeram aborto, que viveram vida de prostituição, que viveram vida de adultério e alcoolismo na família e droga na família.
Você já chega para montar o alicerce de uma nova casa com os materiais já com resquício de uma história mal resolvida. Moisés, isso influencia? Sim. E isso é bíblico. A Bíblia diz lá no livro do Deuteronômio capítulo 7, que a bênção, ela acompanha 1000 gerações. Portanto, eu me chamo Moisés Martins da Rocha. Se eu abençoo e eu vivo debaixo da bênção, eu abençoo 1000 gerações. Mas a Bíblia também diz lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, que a maldição, ela percorre durante 3 gerações. Tudo bem que a bênção é 1000 e a maldição é só 3, mas essa 3 faz um regaço muito grande. Portanto, se eu me chamo Moisés Martins da Rocha e eu vivo debaixo da maldição, eu estou amaldiçoando de mim para frente 3 gerações de família Martins e de família Rocha. Portanto, se você teve todos esses antepassados que fizeram esse tipo de coisa que eu estou dando como exemplo, você já é resultado de uma história mal resolvida dos seus antepassados. A gente já orou na nossa casa por pessoas que traziam depressão, síndrome do pânico, distúrbio bipolar e outros problemas de ordem psíquica, emocional, afetiva, resultado de uma história de gerações que a igreja chama de julgos hereditários, né? Resolvemos isso através das orações de cura e libertação da árvore genealógica, onde nós vamos descobrindo o que os nossos antepassados fizeram, maternos, paternos, e vamos cutucando isso, e vamos celebrando missa pelos nossos antepassados, pela alma dos nossos entes falecidos, vamos fazendo quebra de contaminação, quebra de julgo hereditário, vamos fazendo oração de renúncia, e tem encontro de cura e libertação, nós estamos lá, e tem seminário de libertação, nós estamos lá, e nós vamos ficar a vida inteira orando pelos nossos antepassados, por essas maldições, essas murrinhas, essas coisas que chegaram até o alicerce da nossa casa. Portanto, quanto mais podre foi o passado da sua família, mais maldição no lugar de bênção acompanhou a fundação da sua nova casa. Quem está me entendendo, diga amém. Aí você vai me perguntar: Moisés, por que isso acontece? Primeiro, por causa do DNA, sangue. Se eu chegar na sua casa e falar, você vai morrer, não precisa se preocupar não, eu não sou parente seu, nada vai acontecer, tá bom? Mas se você tem o meu DNA, minha corrente sanguínea, eu exerço sobre você uma ligação espiritual, de sobrenome. Então se uma mãe vira para um filho e fala, vai, tomara que você não volta. Não vai não, porque você não vai voltar. Então essa ligação espiritual é por causa do DNA, do sobrenome. Então, mesmo que você não queira, não, os meus avós se prostituíram e eu não tenho nada com isso. Não tem? Olha a luta que você vive hoje nessa maldição para libertar a sua castidade. Nós já oramos por pessoas que são adúlteros, e é claro que adultério é pecado, mas a raiz dela não conseguir se livrar dessa dificuldade sexual, todos os seus antepassados prostituíram, todos adulteraram, e histórias de traição, de gente que ficou com a irmã e a cunhada, e largou, e namorou com outro, da mesma família, ou seja, um passado maldito. Então essa interferência dos antepassados, das atitudes, das posturas, dos pecados, isso é grave? Acontece, influencia. E nós vamos passar a vida inteira pedindo a Deus a libertação dos nossos antepassados. E de vez em quando vai acontecer uma coisinha e a gente vai dizer, pai, é a mesma coisa, meu avô morreu fazendo a mesma coisa. Então você vive debaixo dessa mesma maldição. Quando eu falo em maldição, porque é o assunto dessa noite, mas não é só maldição. Vocês sabem que isso acontece também nas doenças, não é isso? Por exemplo, todos os meus antepassados têm problema de coração. Já houve mortes, já houve várias cirurgias de coração, já houve, enfim,
Eu tenho tias que morreram com problema de coração, e avô, a minha mãe fez cirurgia no coração, tem irmã que toma remédio para coração, ou seja, não é uma maldição, mas é um resultado da história dos meus antepassados, assim como diabetes, bursite, inflamação, problema de ossos, problemas de visão, de famílias inteiras que têm dificuldade com visão e que usam óculos, que têm dificuldade com leitura, que têm dificuldade com raciocínio, famílias inteiras que têm dificuldade de lidar com dinheiro, com dívida, famílias inteiras de antepassados, de pais, avós, bisavós, você, seu filho, que tem dificuldade de lidar com jogos, se brincar de baralho valendo R$5, vicia, não consegue mais sair. Isso tudo está dentro desse campo da hereditariedade, e é por isso que precisamos pedir ao Senhor que lave as nossas gerações passadas, e aquilo que ficou de resquício para nós, como maldição, como atraso de vida, que se cumpra essa palavra de Apocalipse 21, que faça nova todas as coisas. Dá um glória a Deus. O segundo tipo de maldição que nós queremos falar, a maldição das palavras. Eu não vou aprofundar muito, porque eu já fiquei sabendo que já houve esse tema, mas eu não poderia deixar de dizer, olha o que está escrito, não precisa de abrir, lá no livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, a bênção dos pais fortalece os filhos. Vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe, vai em paz, Deus te pague mãe, Deus te pague pai, Deus te abençoe, vai com Deus. A bênção dos pais fortalece, mas a maldição arrasa até o alicerce. Vocês que tiveram histórias, históricos de pais de interior, que tiveram como eu origem de pais que viveram na roça, e eu tenho essa origem, a minha mãe até hoje, ela é viva, mas ela é analfabeta, ela nunca foi numa escola, ela não assina nem o próprio nome, eles eram de roça. O meu pai estudou até 4ª série de grupo, naquela época que se andava 6 quilômetros de cavalo para poder ir para o grupo, lê muito mal, escreve muito mal. Era para minha família ter 11 irmãos, restaram 5, porque 6 morreram abortados, com os meus pais trabalhando em forno de carvão, nas roças, nas matas. Eu fui o único filho caçula que nasceu na cidade, mas eu venho daquela geração de, você não vai fazer não? Você vai ver, a hora que acontecer não sei o que lá com você, aí você vai ver o que é bom. E acontece mesmo ou não acontece? Acontece. Quem já não ouviu a mãe ou a avó ou a madrinha dizer assim, vai sair? Então vai. A hora que voltar barriguda, buchuda, eu quero ver o que você vai fazer. Ela volta grávida, nem que seja da língua da mãe, mas volta. Isso é real ou não é? É real. É a ligação das palavras, porque se você proclama bênção, abençoa, mas se você amaldiçoa, mesmo DNA, mesma corrente sanguínea, ligação espiritual, amaldiçoa mesmo. E aqui talvez você está numa situação intermediária. Eu estou falando de você que sofre uma maldição dos seus antepassados, e você que já está grandinho, já casou, já quem sabe tem neto, e que está sem perceber amaldiçoando de você para frente. Então muito cuidado com o apelido, muito cuidado com palavras que às vezes parecem sem maldade. Você vê o seu filho fazendo para casa, você fala, você é burro, ou menino burro. Pode perceber que a maior dificuldade que ele terá na escola é nessa matéria, que você anda amaldiçoando ele como burro. E aí você diz, reza por o meu filho, ele não passa no vestibular, ele tentou o Enem e não deu certo, ele tentou tirar a carta de motorista pela 4ª-feira e não passa. O que está acontecendo com ele? A gente vai orar no menino e Deus mostra a visão de uma senhora no grupo de oração da segunda-feira, lá em Contagem, dizendo para o filho, burro, burro. Por que as coisas não dão certo para o seu filho? Você amaldiçoou o alicerce do seu filho. Mas quem sabe você está aqui e está sofrendo esse peso. Filhas que namoram com homens que não valem nada, porque a mãe amaldiçoou, dizendo, você vai ver, você vai arrumar um cara que vai judiar de você e vai maltratar você, para você ver o que seu pai faz comigo. Parece que casa o pai com a filha com o capeta mesmo, não é isso? Só com a língua. São as maldições das palavras. Há esses dias para trás eu estava pregando um evento em São Paulo e um casal me procurou no intervalo com essa frase.
Nós estamos casados há 17 anos, nós nunca nos prosperamos. É sempre de aluguel, é sempre endividado, ganha um dinheirinho, perde tudo. A gente não sabe o que acontece, mas eu lembro até hoje, no dia do casamento, os pais da minha noiva na porta da igreja dizendo: vocês vão ver, vocês não vão ter nada na vida, para a vida inteira vocês pedir ajuda para os parentes. 17 anos, nunca conseguiu ter um barracãozinho, nunca conseguiram comprar um lote, mas foram amaldiçoados no dia do casamento dizendo: vocês não vão ter nada, vocês vão precisar de ajuda, vocês vão ter que pedir arrego aqui em casa, porque a gente não concordava com esse casamento. Amaldiçoou. Então, além das atitudes dos antepassados, segunda coisa, tem as palavras de maldição. E veja, nós estamos falando de alicerce. A bênção dos pais fortalece o alicerce, mas a maldição arrebenta até o alicerce. Cuidado com as palavras, cuidado com o que você fala na hora da raiva, cuidado com o que você despeja. Mas se você vive hoje vítima disso, dos seus pais, dos seus avós, talvez você esteja identificando agora, nos pequenos exemplos, coisas que você vive e que você nem sabia por que vivia isso. É a noite do Senhor cumprir essa palavra de Apocalipse na tua vida. Eis que eu faço nova todas as coisas. É o dia da tua libertação, pode dar uma glória a Deus. Um terceiro tipo de maldição complicada: objetos contaminados. Para falar de objetos, eu quero falar de 3 coisas. Primeiro, aquele objeto que chegou na sua casa com segunda intenção. Muito cuidado com presente. Muito cuidado com presente. Fui participar de um congresso uma vez, e aí, vendo o casal dar testemunho de ter ido lá no acampamento com o Padre Rufus, e havia muitas tentativas de suicídio numa casa. Todo mundo que foi lá orou e não descobriu o que era. E havia lá um maldito quadro da Santa Ceia na sala, dada por uma tia que teve um filho que suicidou, e por inveja dos sobrinhos deu esse quadro com segunda intenção para matar os filhos da irmã. Houve 3 tentativas de suicídio, nenhum aconteceu, porque Deus estava já trabalhando naquela casa. Mas o que fazia as pessoas ter um espírito de morte ali? Um quadro dado pela maldita da tia. Então cuidado. Eu fui numa palestra, não sei das quantas, ganhei um vaso tão lindo. Você não sabe com que intenção, você não sabe de onde veio. Foi numa festa de casamento, abençoa a comida antes de comer. Eu não estou dizendo que a comida é maldita, estou dizendo que eu fui numa festa de casamento uma vez, só eu rezei para comer, todo mundo teve diarreia, eu não tive. Abençoa a comida. Cuidado com o presente. Não é isso? Ganhou um presente, já não vai feliz da vida vestindo, não. Lava primeiro, ora primeiro, abençoa primeiro. Muito cuidado com coisas dadas por segunda intenção. Não é muito a minha praia, porque eu sou pregador, mas está aqui os meninos que, junto com a Eni, que oram quase que todo dia pelos casos lá na nossa casa de cura e libertação. Quantos casos a Eni e a Ana e outros meninos da comunidade já não devem ter pegados de presentes de namorados, e que a namorada usou e agora o namoro acabou e a vida da pessoa virou um inferno. Vai lá na nossa casa, recebe a oração. Essa calça foi levada primeiro num terreiro para segurar a namorada, foi levado aquele pertence pessoal, aquela joia, aquele brinco, aquele anel, aquela blusa, para tomar um passe, para aquela pessoa ficar apaixonada por ele. Cuidado com coisas dado por segunda intenção. E Moisés, acontece? Acontece. Aí você vai me perguntar: Moisés, e se eu estiver na presença de Deus? Esse é o problema. As pessoas ultimamente não andam na presença de Deus. Outro dia me perguntaram: macumba pega? Falei: meu amigo, para quem não está presença de Deus, até carro na rua pega. Então, primeiro tipo de objeto maldito, aquele objeto que é dado para amaldiçoar a tua vida mesmo. O segundo tipo de objeto, aquele objeto mal adquirido. Você não vai comprar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, já que você andou tão longe para ir lá em Aparecida do Norte, lá no passeio por R$20, embalado na plástico lá, vendendo quase no quilo. Vai comprar? Ajuda eu aí, né? Você não sabe da origem. E aí, se são imagens fabricadas em terreiros, você não sabe a intenção
da fabricação. Você não pode comprar uma peça sacra numa loja de umbanda. Nós não podemos comprar incenso usado na liturgia em loja esotérica. Então, cuidado à origem das coisas que você adquire. Chegou lá na floricultura. A floricultura agora está vendendo incenso. Incenso não se vende em floricultura. É claro que alguma coisa está errada. Floricultura vende a flor. Aí você, já está aqui mesmo, eu já levo. Aí você compra incenso contaminado, coisa esotérica. Você vai comprar panela, chega lá, tem um anjo novo. Eu nunca vi anjo onde é que vende panela. Mas aí você viu, achou bonito, comprou. Está lá o anjo peladinho, lá com umas florzinhas, umas coisinhas. Não é anjo bíblico, às vezes é um anjo cabalístico. Já vem com uma intenção de ser uma coisa anticristã. E você compra, acha bonito, compra lá uma pirâmide, mete lá na sua casa, diz que é para espantar mal olhada, compra um elefante bonito, compra... Você está comprando um objeto já com a intenção de amaldiçoar e não de abençoar. O terceiro tipo de objeto, é aquele que você ganha com a intenção de te destruir. O segundo é aquele que você adquire de uma fonte errada e que já vem com uma intenção amaldiçoada. E o terceiro tipo de objeto é aquele tipo de objeto proibido. Se a Bíblia diz que nós não podemos ter amuleto, você vai meter lá atrás da porta da sua casa uma ferradura de cavalo? O judeu aí, uai. Aí você coloca rabo de coelho na chave. Você acha que está abençoando a chave da sua casa? Está amaldiçoando. E ferradura de cavalo, e oração de um santo Onofre, não sei das quantas. Às vezes é um santo que não é nem reconhecido pela igreja, tem oração de não sei das quantas, e você coloca aquilo atrás da casa. E coloca semente de romã na carteira. E coloca trevo de 4 folhas pendurado no carro. Mas aí você coloca o do texto, mas coloca o símbolo da Playboy também lá no carro. E aí coloca aquela cruz de cabeça para baixo, que é o pé de frango, com as hastes quebradas. Você não sabe por quê. Aí apareceu um adesivo novo no mercado, assim, pá! Aí você já mete aquele negócio na porta do guarda-roupa. Seja mais maduro. Cuidado com coisas proibidas, símbolos satânicos. Às vezes você vai comprar uma roupa de criança e acha um negócio meio estranho lá na marca. Não compra não, compra outra. Mas aí você acha bonitinho, está na moda, compra, leva. Às vezes você está comprando uma calça de uma empresa que já é vendida ao demônio para vender, já vem com a marca, já vem, você compra hoje uma sandália da Xuxa, já vem com um anjinho esotérico, um tal de Uriel. Uriel não é anjo reconhecido pela igreja, não faz parte dos 9 cores dos anjos, ou seja, é um anjo esotérico. Você está comprando sandália com maldição. Então, se nós queremos fazer um alicerce bem feito, precisamos fazer um alicerce bem feito. Estamos falando de 6 coisas, estamos na terceira. Diga a primeira comigo: a história dos meus antepassados, as palavras de maldição e os objetos contaminados. A quarta coisa, envolvimento com falsas doutrinas. É claro que isso é um assunto delicado e não tem tanto tempo para falar aqui assim como tópico. Mas se, por exemplo, lá no livro do Deuteronômio, capítulo 18, diz: não se faça passar o filho ou a filha pelo fogo, praticando espiritismo, invocação de mortos, magia. Olha como a Bíblia é clara. Quando você vai procurar o espiritismo, você está jogando para frente a filha ou a filha no fogo. Que fogo é esse? Do céu. Existem 27 textos bíblicos proibindo o espiritismo. Na teologia católica, porque os pecados são veniais, capitais, graves e mortais, uma pessoa que é adepto de espiritismo, de novela espírita, de livro espírita, ou que é fã da reencarnação, ela não pode nem comungar, porque ressurreição com reencarnação não se batem. Então, quando você tem lá na sua estante um monte de livro de Chico Xavier, você tem uma estante cheia de maldição. Quando você liga a sua televisão para assistir uma novela como essa nova agora, que é totalmente de reencarnação, essa que já começou com o camarada do cabelo raspadinho, não sei nem o nome da porcaria, você está ligando a porta do inferno e abrindo para os demônios sair pela sua casa. Aí você diz: eu não sei por que a gente está brigando tanto, eu não sei por que os meninos choram de noite, eu não sei por que os meninos querem dormir mais de luz apagada, eu não sei por que está uma agitação aqui em casa. Ora,
Aí entra o espiritismo na sua casa através de novela, te amaldiçoa. Entra através de livro, te amaldiçoa. Entra através, às vezes, de um cantor que vende lá a alma para o diabo. Aí grava um CD e você toca esse CD o dia inteiro. É capetinha sendo jogado pelo ar da sua casa. Então, muito cuidado com o envolvimento direto e indireto com aquilo que a Bíblia proíbe. Tudo o que vem das falsas doutrinas, fecha parênteses, do espiritismo, não consegue te ajudar. Para nós cristãos, na visão bíblica e teológica, só vem para amaldiçoar. Na terça-feira passada chegou uma mulher no meu grupo de oração dizendo assim: eu estava passando por um momento difícil, fui lá no santuário fazer adoração. Aí uma mulher entrou e me entregou uma folha da oração dos 9 arcanjos. Eu falei: só existe 3. Não, mas tem 9. E aí no final você faz o pedido, amarra uma fita no braço, e o pedido vai ser realizado na 9ª lua cheia. Falei: filha, queima essa desgraça logo. Aí já misturou espiritismo com crendice, já virou favela já. Mas eu estava lá no Santíssimo, será que não foi Deus que mandou? Eu falei: não, eu vou o capeta que mandou. Isso não é novena católica, rasga essa porcaria. Mas eu ainda preciso perguntar ao padre se é boa ou se não é. Eu falei: então, ajuda eu aí. Quinta coisa, as maldições através de espaço físico. Aqui eu quero que você seja muito inteligente. Antes de comprar um lote, totalmente facilitado, caiu do céu. Você já sabe quem caiu do céu, né? Foi Lúcifer. Esse lote caiu do céu, então sai fora que é capeta. O cara facilitou, não precisa nem dar a entrada. Você não vai descobrir qual é a procedência dele? Nós já fomos orar por pessoas que não conseguiam dormir, porque compraram um lote onde era terreno de despacho de macumba. O terreno era amaldiçoado. Você colocaria um pedreiro satanista para levantar as paredes da sua casa? Depois a sua casa fica pronta, você vai lá e joga água benta nela. Mas saber que cada parede ali, cada reboque, cada chapisco ali, tinha pessoa contaminada trabalhando naquilo ali, você não vai saber a origem. Você tem uma lojinha lá, precisa de uma funcionária, de uma vendedora, você não vai saber da vida dela, só porque ela vende bem. Quem sabe ela vende bem porque ela fez um pacto com o diabo lá. Você vai pôr qualquer vendedor na sua loja? E aí está lá um espírito de divisão na sua loja, e ciúme, e um tentando vender mais que o outro, e um puxando tapete. E aí você diz: Moisés, eu queria que você orasse pela minha loja. A gente vai orar por você. Deus mostra lá uma vendedora assim, 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 de brinco, do perfil tal. E você diz: eu sei quem é a ciclana. Eu digo: então é ela que está destruindo a sua loja. Você vai saber a vida dela. Às vezes ela é a pessoa que entrou naquele lugar para amaldiçoar a tua vida, e você não. Você vai comprar um carro, você não vai saber a origem? Você não vai saber o que o dono daquele carro fez um dia com ele? Vai comprar um apartamento, você não vai lá dar uma sentida no clima, não olhar só dinheiro, beleza, varandinha estética, mas saber quem foi o antigo dono, quem morou aqui antes, o que era aqui antes. Às vezes a gente compra carro amaldiçoado, casa amaldiçoada. Às vezes a gente coloca funcionário amaldiçoado na casa da gente. Às vezes você coloca uma pessoa com interferência espiritual na tua vida, porque você nem prestou atenção. Comprei essa moto, já caí de moto 5 vezes, a moto só vive estragado. Não está na hora de descobrir o que está acontecendo? Ou você está rezando pouco, ou essa moto já foi cavalo do diabo. Não tem lógica um negócio desse. Então é preciso ter perspicácia, discernimento, inteligência espiritual. Quando a esmola é muito, pode desconfiar do santo. Muito, muito ligado nesse tipo de coisa. Para comprar lote, para comprar terreno, para financiar coisas. Muito cuidado, porque o diabo, como ele não é criativo, ele vende as coisas malditas como fáceis. E tudo que é fácil, você já sabe, amanhã a casa vai trincar. É porque o alicerce foi feito com coisa barata. Sexta coisa: maldição através de pessoas. Na verdade não é uma maldição propriamente dita. Mas você já trabalhou ou trabalha numa empresa que tem lá um funcionário que a pessoa só puxa para trás?
A pessoa só puxa para o errado, é ela que fofoca, é ela que tece comentário, você partilha com ela ou conversa com ela, você vai embora para casa com dor de cabeça. Ela tem poder de amaldiçoar você? Teoricamente, naquilo que estamos falando, não. Mas quando você chega perto de uma pessoa cheia de Deus e você sente uma paz, quando você chega perto de uma pessoa cheia daquilo que é o mal, a presença do mal, você sai desgastado. Podemos chamar nessa noite, entre aspas, isso de maldição através das pessoas. As pessoas que vão sugando as nossas forças, as pessoas que vão minando os nossos sonhos. Você ficou 10 anos criando coragem para entrar na aula de pintura, e a pessoa diz: você é boba, agora que já está com 50 anos vai fazer pintura, para quê? Não vai te ajudar em nada, você vai perder tempo. É a pessoa amaldiçoando a tua vida, não quer que você prospere, quer que você fique em casa vendo televisão, depressivo, não quer que você exerça os seus dons. Existe esse tipo de pessoa? Um monte, inclusive dentro da igreja. Então, cuidado com pessoa que te suga, cuidado com pessoa que pergunta demais, às vezes nem sempre é curiosidade, às vezes a pessoa quer realmente te encurralar, como os fariseus faziam com Jesus. Cuidado para quem você testemunha as coisas do seu coração. Uma dica: nunca conte as coisas enquanto você não tem certeza que aquilo é fato. Cuidado, porque senão o diabo joga areia na farofa antes de acontecer. Cuidado com quem você partilha. Não conte os seus sonhos para qualquer pessoa. Cuidado com quem você desabafa. Cuidado com quem você pede ajuda, porque às vezes a pessoa vai dizer: você está nova, você está bonita, você não precisa aguentar esse desgraçado desse marido. E você fala: é verdade, você acabou de ser amaldiçoado por uma pessoa, sendo usado pelo diabo para você desistir do seu casamento. Cuidado com a maldição que vem do pessimismo e da contaminação das pessoas. Primeiro tipo de maldição dos alicerces, a história dos antepassados. O segundo tipo de maldição, as palavras malditas. Terceiro tipo de maldição, os objetos contaminados. Quarto tipo, envolvimento com falsas doutrinas. Quinto tipo de maldição, maldição de espaço físico. Carros, imóveis, lotes, lojas. Você montou a sociedade, alugou um barracão lá e está começando a empresa, as coisas não funcionam de jeito nenhum e você não sabe por quê. Sexto tipo de maldição, as pessoas amaldiçoadas que convivem conosco. Dessas 6 coisas que eu falei, você se encaixa em alguma delas? Livra-me, Senhor.